Eu e a Flávia Tavares entrevistamos na semana passada o cientista político Sérgio Abranches. Ele é, de longe, um dos melhores no Brasil. É o cara que descreveu, olha, lá atrás, a lógica do presidencialismo de coalizão. O Sérgio defende uma coisa que poucos no ramo dele estão argumentando. O fim do bolsonarismo já começou. Você pode ler essa entrevista, ela está lá no site do Meio para todos os assinantes premium. Pode assistir também no nosso app de streaming. Sabia que o Meio tem um streaming? Pois é, vai lá. Bem, mas como é que a gente encaixa essa entrevista que publicamos no sábado com a manchete do mesmo sábado da Folha de São Paulo? Datafolha. Polarização avança e 76% se encaixa entre petistas e bolsonaristas. Afinal, em que país vivemos? Num em que o bolsonarismo é uma força em descenso? Ou estamos num país de forte polarização em que bolsonarismo e petismo mobilizam emocionalmente 3/4 de toda a sociedade? Vamos complicar um pouco as coisas? Quest de julho. 58% preferem que Lula não seja candidato. 62% não querem Bolsonaro. Mas não é possível, né? Uma dessas pesquisas tem que estar errada. Então vamos pegar o Instituto Ideia. Lulistas, 17% da sociedade. Bolsonaristas, 12% da sociedade. Tendência esquerda não lulista, 17%. Tendência direita não bolsonarista, 26%. Outro instituto de qualidade. Sabe como sabemos que esses três são institutos de qualidade? Uma das razões, só uma delas, porque existem muitas. Uma das razões é que quando fazem as mesmas perguntas costumam ter números muito parecidos, quase iguais. E vocês pegaram um truque aí, né? Porque sim, é perfeitamente possível que os três estejam corretos simultaneamente. Vamos entender o que cada um está medindo? O Datafolha apresentou para os eleitores uma régua de 1 a 5. Pediram para que cada entrevistado se colocasse nessa régua dizendo o seguinte: 1 é totalmente bolsonarista, 5 é totalmente petista. Se você não é nenhum nem outro, escolhe 3. Quem marca 1 ou 2 entra no pacote bolsonarista, 4 ou 5 petista, 3 é neutro. Ou seja, essa régua puxa os simpatizantes para dentro dos rótulos. O Datafolha está tentando capturar um termômetro de identidade e está atribuindo essas etiquetas, né? Petista, bolsonarista. O que o Datafolha não está fazendo é medir quem quer Bolsonaro presidente e quem quer Lula presidente. A Quest escolheu fazer essa pergunta diretamente. Você gostaria que Lula fosse candidato? Gostaria de vê-lo presidente? 58% dos brasileiros disseram não. E 62% não querem nem ver Bolsonaro. O querem longe. Agora, tem um segundo turno, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, aí muitas dessas pessoas vão escolher um ou outro, como o Datafolha mediu. Não quer dizer que estejam felizes com a escolha, tá? E aí vamos para o Ideia. O Ideia não está querendo saber quem se inclina para um lado ou para o outro. O Ideia quer outra coisa e pergunta diretamente. Ele quer saber o campo ideológico do entrevistado, quer saber se a pessoa é de direita ou de esquerda. Aí nessa toada, pergunta se essas pessoas sentem afinidade com o principal líder do seu campo. Resultado, 34% dos brasileiros dizem que são de esquerda. O Datafolha informa que 39% são petistas. De onde vem essa diferença 34 e 39? Da pergunta. Um está perguntando, você é de esquerda? Eu responderia não. O outro está perguntando, entre Bolsonaro e Lula, quem você prefere? Eu responderia Lula. Me pergunte se quero Lula candidato? Realmente preferia não. O Ideia também divide esses 34% de esquerda, tá? 17%, metade, reconhecem Lula como seu líder, os outros 17% são de esquerda, mas não são lulistas. Vamos para o campo da direita? 37% bolsonaristas, diz o Datafolha, 38% de direita, diz o Ideia. Como o Ideia divide, 12% reconhecem Bolsonaro seu líder, 26% são de direita e não bolsonaristas. Na boa, essa pergunta do Datafolha rende uma boa manchete, mas não serve de nada para entender o que está acontecendo no Brasil. Ela serve só para dizer que entre Lula e Bolsonaro os eleitores de centro ainda preferem Lula. Isso é verdade. Por isso que é tão importante para a esquerda classificar todo o campo da oposição como bolsonarista. Os números de aprovação do Lula estão muito ruins, mesmo que tenham melhorado um pouco nos últimos 2 meses. Melhoraram em grande parte porque as pessoas lembraram do Bolsonaro. Sempre que o brasileiro médio lembra de Bolsonaro, ele tende a se dividir de um jeito que prefere Lula. Tire Bolsonaro da reta e o jogo muda contra Lula. Quem está com dificuldade de entender isso, ora, quem mais?
os políticos de direita. Porque o Sérgio também falou disso. Vem comigo, vamos conversar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta. O que é liberdade para você? Para nós, no Meio, é poder discordar sem virar inimigo. E isso só existe numa democracia firme e sem torcida organizada. Nesse momento em que o debate perdeu espaço para lacração e discursos inflamados, deixa eu recomendar nosso documentário Democracia, uma história sem fim. No episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, você vai ver o quanto caminhamos desde a Constituição de 88, que mesmo com tropeços entregou ao brasileiro mais do que outro período na história, do que qualquer outro período. Nunca a vida de todos nós melhorou tanto quanto nesse curto período de democracia. Quem conta essa jornada? Feras como Miriam Leitão, Wilson Gomes, Christian Lynch, o próprio Sérgio Abranches. Então, quando acabar o programa, abre o streaming do Meio, dá play no episódio 1, porque o episódio 2 já está saindo do forno. Você não vai se arrepender. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Deixa eu ler para vocês um trecho da entrevista do Sérgio. De novo, no streaming vocês o veem falando com suas próprias palavras e sua própria voz. Mas vamos lá, abre aspas. Lula manteve a base petista, a base lulista de esquerda e também um alto grau de simpatia de não identificados com a esquerda. Fecha aspas. Vocês percebem que é exatamente isso que a gente viu ali no cruzamento do Datafolha com esta ideia? O Sérgio não estava com nenhuma dessas pesquisas na mão não, tá? Aliás, o Datafolha sequer tinha saído ainda e esse lançamento, esse levantamento do IDEA foi feito para nós exclusivamente, aqui no Meio. Ele não tinha esses números. Mas números similares estão em outras pesquisas. Aí ele continua, de novo, aspas. Bolsonaro tem um núcleo de bolsonaristas que aderiu a ele e não vai abandoná-lo. Agora, Lula tem uma personalidade política com um espaço tão grande que deixou a esquerda sem lideranças novas. Da mesma forma, não houve renovação de lideranças no campo social-liberal por conta do tamanho de Fernando Henrique Cardoso. Fecha as aspas do Sérgio. Outra pausa aqui. O PSDB desapareceu, a gente sabe disso. E a esquerda não tem lideranças firmadas para além de Lula. Pode vir a ter, mas será preciso que Lula abra espaço. Lula se tornou tão grande na esquerda que tira o ar do ambiente, novos líderes não vingam. A gente também sabe disso. Então vamos continuar aqui com o Sérgio. De novo ele, entre aspas. Bolsonaro não. Ele detonou um processo que eliminou a vergonha de ser conservador e criou essa possibilidade de novas lideranças que estão disputando o campo da direita. A maioria hoje está fazendo um trabalho pusilânime de continuar dando apoio ao Bolsonaro como se ele fosse a força decisiva para uma eventual eleição no plano nacional. Não será. Fecha as aspas. Posso trazer os números do IDEA de novo? 26% se dizem de direita, mas não são bolsonaristas. 12% se dizem de direita e são bolsonaristas. Às vezes as pessoas acham que cientistas políticos ficam ali olhando o que os políticos falam e têm insights estupendos porque, sei lá, leram muitos livros e têm muita experiência. Mas o que o Sérgio está descrevendo é outra coisa. Ele está fazendo o que pouca gente sabe fazer bem, ler pesquisa. Não é que os números do Datafolha estejam errados, eles não estão. Mas a conclusão da manchete da Folha, ela está errada. Do jeito que a pergunta foi formulada, ela não ajuda em nada a ler a realidade, a ler o que a sociedade está dizendo. Porque o campo do centro se inclina ligeiro para Lula se é Bolsonaro do outro lado. Isso ele faz. Porque o campo da esquerda se divide em duas metades, entre os lulistas e os não lulistas. E o campo da direita se divide entre 1/3 de bolsonaristas e 2/3 de não bolsonaristas. Estes são os fatos. A briga entre Lula e Bolsonaro não representa o que está acontecendo politicamente na sociedade brasileira. Mas a briga entre Bolsonaro e Lula interessa a família Bolsonaro, que tenta se manter viva politicamente e está atacando pesado o Brasil inteiro. Assim como a briga entre Bolsonaro e Lula interessa a Lula, pois esse é o caminho que permite a ele se reeleger. Sabe, essa aqui não é uma leitura trivial de fazer. Eu não estou dizendo que as boas pesquisas estejam sendo manipuladas, elas não estão. Mas num momento assim complexo, fazer as perguntas certas faz muita diferença. Se você traz um olho viciado para as perguntas que vai elaborar, se já parte de antemão do princípio de que essa briga é uma entre Lula e quem for abençoado por Bolsonaro, aí você traz o que parece confirmar-se essa tese. Mas só parece.
O grande problema hoje na direita é que não são apenas algumas pesquisas que estão trazendo esse olhar viciado. Muitos políticos, até bem pouco tempo atrás, estavam convencidos de que o cenário era esse. Eles piscaram uma semana atrás, quando decidiram não embarcar no trio elétrico do bolsonarismo, em Copacabana e na Avenida Paulista. Pela primeira vez, pararam e tiveram dúvidas. O Brasil quer sair da febre do bolsonarismo. O Brasil inteiro, menos uns 12% de nós. Não é que não estejamos polarizados, a gente está. Não é que não estejamos divididos, estamos. É só que Bolsonaro não define um dos polos. Nós somos melhores do que isso. É hora de a gente abrir espaço para voltar a respirar. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma História Sem Fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.